Podem se assentar. Deus abençoe vocês. Abra sua Bíblia comigo em 2º livro das Crônicas, por favor, capítulo 32. E eu hoje vou, conforme eu disse para vocês que faria, eu vou hoje concluir a mensagem que nós começamos no capítulo 32 de 2ª Crônicas. E nós fizemos essa mensagem com esse domingo, é o 3º domingo, e nós vamos concluir hoje, e em seguida nós vamos celebrar a ceia do Senhor juntos. 2º Crônicas, capítulo 32. Enquanto você abre aí a sua Bíblia, vai me ouvindo. Quarta-feira nós retomamos a nossa série de estudos bíblicos no livro de Êxodo. E eu queria convidar você, desafiar você que ainda não tem vindo. Separe um tempinho na sua semana, das 19h30 às 20h45. Nós temos procurado terminar 20h45, alguns dependem de condição de ônibus. Então, se esforce para estar conosco. A quarta-feira tem sido um tempo estratégico, porque está no meio da semana. Então, você vem à igreja no domingo, e você sabe que durante a semana é um corre-corre tremendo, e muitas vezes a gente não tem um tempo mais longo para estudar a palavra. Então, a quarta-feira é estratégica, no meio da semana. Então, você vem preparado para nós estudarmos a Bíblia, e nós estamos estudando sequencialmente. Estudamos Gênesis e agora estamos em Êxodo. Tá? Então, venha participar com a gente. Os estudos são impressos, são entregues. Se você quiser, a gente pode mandar para o seu e-mail para você acompanhar com a gente. Mas não deixe de vir, faça um esforço e participe na quarta-feira com a gente. 2º Crônicas, capítulo 32. Uma das histórias mais lindas e emocionantes, e história com H maiúsculo, né? Precisa-se dizer que a Bíblia registra para nós a vitória de Judá sobre a Síria, na liderança de Senaqueribe. E eu quero tomar esse episódio e estabelecer uma comparação, como eu já tenho feito nos domingos anteriores. Eu quero retomar com você essa comparação, a vitória de Ezequias e Judá, seu povo, sobre um dos reinos mais poderosos da terra, uma vitória surpreendente, um milagre que Deus operou na vida de Ezequias e seu povo. E eu quero tomar esse episódio, estabelecer uma comparação com a minha vida, com a sua vida, e com os desafios que nós temos durante o ano de 2015. Estamos aí começando uma nova etapa. Para muitos de nós, né, o início do ano é uma nova etapa. Nós estamos começando, quem sabe, mais um ano na faculdade. Estamos começando aí mais um ano com novos projetos, mais um ano no trabalho, enfim. E pode ser que o ano marque uma nova etapa. Então, eu quero estabelecer com você essa comparação, para que Deus possa trazer inspiração, instrução para você enfrentar cada um desses desafios que estão por aí. É certo que o ano que está diante de nós guarda para nós muitas alegrias, amém? Muitas vitórias, mas guarda também muitos desafios. Nós não podemos caminhar nesse ano e começar esse ano na inocência, achando que, na ilusão de que não vamos ter desafios. Vamos ter sim. E, eventualmente, alguns desses desafios serão maiores do que nós. Alguns desses desafios podem ser, eventualmente, maiores do que os nossos recursos. Você concorda comigo? Amém? Não pode acontecer isso. Não é sensato a gente entender que a vida é assim, não é? Nós gostaríamos que não fosse. Mas a gente pode ser surpreendido. O Alisson abriu o nosso culto falando exatamente isso. Surpreendido por situações assim, problemas que parecem gigantescos diante de nós. E o que fazer? Vamos aprender com Ezequias e Judá como podemos obter vitórias diante de situações assim. Diz o texto que depois dessas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, o rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou se apoderar-se delas.
Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha, e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com seus príncipes e seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado, e sobre ele ergueu torres. Levantou também o outro muro por fora, fortificou a Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. Pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade, e lhes falou ao coração, dizendo: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Agora, por favor, dê um pulo lá para o versículo 21. Versículo 21. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes e os príncipes no arraial do rei da Síria, e este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua terra. Tendo ele entrado na casa de seu Deus, os seus próprios filhos ali o mataram à espada. Assim livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os inimigos, e lhes deu paz por todos os lados. Muitos traziam presentes a Jerusalém, ao Senhor, e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disso foi enaltecido à vista de todas as nações. Que Deus abençoe essa palavra e aplique no nosso coração, e que a história de Ezequias seja a sua história do ano de 2015. Amém? Que nós teremos desafios durante o próximo ano, ou esse ano que já começou. Eu não estou falando nada de novo para você. Agora, a pergunta é: pastor, como eu posso enfrentar esses desafios e obter vitória sobre cada um deles? Talvez agora mesmo, ouvindo essa palavra, você está dizendo assim: olha, eu estou precisando ouvir essa mensagem, porque eu estou passando um tempo de muitos desafios. Quando eu olho para frente, eu estou percebendo que eu vou ter muitas lutas. Não sei qual é a sua situação. Ou se você está tranquilo, as coisas estão em ordem. Não sei. Mas eu queria que você olhasse para esse texto comigo mais uma vez, e nós percebêssemos o que Deus espera de nós. O que eu posso fazer, pastor? Qual é a minha postura, qual é a minha atitude diante dessa realidade? Diante desses gigantes que podem aparecer no meu caminho, como que eu vou fazer? Como que eu devo me comportar? Existe na palavra de Deus alguma direção para a minha vida nesse sentido? Existe sim. Em primeiro lugar, o texto é claro quando ele diz para nós que o primeiro fator, meu querido, que era evidente no caráter de Ezequias, na liderança daquele povo, era fidelidade. Não sei se você observou, chamei sua atenção, todas as vezes que lemos esse texto, para esse detalhe. Olha o que diz o texto no capítulo 32, pode colocar na tela para a gente, por favor? Olha o que diz o texto, meu irmão. Depois destas coisas e desta... O que o Espírito Santo está chamando a minha atenção? Que coisas? São tantas coisas. Isso aí tem tantas coisas, tem tantas respostas, mas
não dá para você deixar de perceber que o Espírito Santo está chamando a sua atenção é para esse ponto aí. Depois dessas coisas e desta fidelidade. O ponto central aqui é essa. Qual foi a atitude de Davi, de Ezequias? Qual foi a postura desse homem? O que é que Deus espera de mim e de você? Espera que nós estejamos comprometidos com a fidelidade. Quem tem casa, quem está vivo e quem respira está sujeito a tempestades. Todavia, aqueles que ousam buscar manter um compromisso de fidelidade com Deus, esses recebem recursos ilimitados. Deus nos abençoa, Deus nos ajuda, Deus nos socorre, Deus abre portas onde há caminhos fechados, pois Deus é fiel. E esse Deus fiel requer a minha fidelidade e a sua fidelidade. Na última mensagem, eu disse isso e quero repetir porque isso é tão importante. Não se trata de barganha com Deus. Não se trata de um negócio com Deus. Se trata de você amar tanto a Deus e querer se parecer com Ele. Se trata de você estar comprometido em tornar-se semelhante a Jesus, por amor a Ele. Porque Ele deu a vida dele por mim e por você, é que nós somos fiéis. Porque Ele deu a vida por mim e por você, é que nós vamos nos esforçar o máximo para sermos fiéis. Talvez muitos de nós estejamos intentando no coração isso, mas ainda não alcançamos isso. Eu tenho ouvido tantas pessoas compartilharem isso comigo, pastor, eu fiz esse propósito no meu coração. Eu me recordo que um dos nossos irmãos, eu não vou falar o nome porque eu não tenho autorização para isso, mas acho que ele nem iria se importar, que ele contou isso publicamente. Num dos nossos cultos, ele fez o propósito de ser um dizimista fiel com Deus. E ele disse que orou muito no domingo, Deus falou muito ao coração dele numa mensagem. E na segunda-feira, ele foi mandado embora do emprego. O que você pensa disso? Deu tudo errado, né? Sim ou não? Não, meu filho, deu tudo certo. Deu tudo errado para ele na hora, para nós, na nossa visão humana. Se você está comprometido com a fidelidade, a primeira coisa que você pensa é assim, Deus está fechando uma porta e vai abrir outra, melhor ainda. E foi o que eu ouvi dele, eu achei muito bonito isso. Ele falou, pastor, não estou preocupado não, porque Deus está abrindo outra porta. Eu tenho uma faculdade, nunca exerci minha profissão, eu acho que agora Deus está dizendo, olha, tenha coragem e vai exercer sua profissão, que Deus vai me honrar. Se você não está comprometido com a fidelidade, no primeiro obstáculo você desiste. Quando eu falo contigo, comprometido com a fidelidade, eu estou dizendo que você pode se preparar, porque Deus vai te provar. Isso faz parte do processo. E Ele não prova, não é para você desistir. A prova de Deus não é tentação. A tentação que vem do maligno é para você desistir. Mas a prova de Deus é para você se tornar mais forte, mais persistente. Amém? Primeiro requisito. A vitória vem para um povo comprometido com a fidelidade. O texto nos diz que Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou se apoderar-se delas. Olha como o inimigo é atrevido. Ele acampou ao redor de Jerusalém com o objetivo de tomar posse daquilo que não era dele.
E eu quero dizer para você, quero espiritualizar esse texto com muita segurança, dizer para você, o inimigo está acampado, viu? Querendo tomar posse daquilo que é meu e que é seu. Eu não estou aqui com muita consciência, eu estou falando isso para você, bíblica. Porque a Bíblia diz que ele anda ao nosso redor. Como um leão, esperando o momento para... Ele acampou-se, e ali naquele acampamento ele passou dias tramando para tomar posse de Jerusalém. Agora o texto diz que Ezequias percebeu isso. Percebeu que o inimigo estava resolvido a pelejar contra ele. Qual foi a atitude de Ezequias? E essa é a segunda lição para nós. Olhe o texto e me diga, por favor. Vamos fazer uma recapitulação aqui. Vamos ver como é que está a memória de vocês. O que ele fez? Preste atenção comigo aqui, vamos pensar uma coisa. Vamos nos colocar no lugar de Ezequias. Segundo as estimativas, o exército da Síria era maior do que toda a população de Judá. Preste atenção no que eu estou falando. O exército da Síria que estava acampado era maior do que toda a população, incluindo mulheres e crianças. E Ezequias percebe claramente que aquele rei, o rei mais perverso e cruel da terra, com um exército mais poderoso, ia tomar posse da sua cidade. O que você faria no lugar dele? Pastor, eu arriava meu cavalo e ó. Né? Bora daqui. Ou talvez a gente cruzasse os braços e falasse assim, Deus, eu não posso fazer nada. Agora é com o Senhor. O que eu podia fazer eu já fiz. Tranca todas as portas e vamos ficar quietinho. Nenhuma dessas coisas. Nem a apatia, nem a morbidez, a preguiça, a letargia, e nem também a precipitação. Ezequias resolveu, de acordo com os seus príncipes, qual seria a primeira estratégia. E eu chamei a atenção para os irmãos na quarta-feira, para a importância de nós, como família, nos assentarmos e tomarmos algumas decisões. A resolvermos de acordo. Tem certas coisas que Deus requer de você pessoalmente, mas tem certas coisas que o casal precisa entrar em acordo e fazer juntos. O texto nos diz aqui que a estratégia definida foi tapar as brechas. Versículo 3. Resolveu de acordo com os príncipes e os seus homens valentes. Ele não chamou gente covarde, não. Chamou os valentes. Olha que capitão inteligente. A gente, às vezes, é muito sentimentalista com isso, né? Ezequias não foi nem um pouquinho. Olha, comigo a situação é grave. Eu quero os mais corajosos. Quem está disposto a ir para a linha de frente e tomar o primeiro tiro? Comigo. Reunião. Dá para ir numa reunião dessa, hein, Amélia? Não dá, difícil, hein? Ezequias convocou a reunião. Quero os mais corajosos. Os que estão dispostos a levar o primeiro tiro e a morrer por Judá. Reunião comigo. E foram lá os mais valentes. Porque se você tem um projeto ousado, reúna-se com pessoas valentes. Os Senaqueribes vão estar de plantão, sempre. Durante o ano de 2015, eles estarão de plantão. Vão
proclamar, vão tentar convencer você de que você não pode, de que você deve desistir dos seus sonhos. O Senaqueribe está de plantão. E também os covardes, que às vezes estão ao nosso redor, estão de plantão. E se você identificá-los, não digo para você cortar o relacionamento com eles, mas escolha. Tem certas pessoas que não dá para a gente se associar. Tem certas pessoas que não dá para a gente compartilhar os nossos sonhos. Você me entendeu, amém? Estou dizendo, pastor, tem gente então que eu devo deixar para lá. Não é isso. Você precisa escolher com quem você vai se associar para determinados projetos. Se você puder, faça isso. Se você não puder, não tem jeito. Leva o covarde na sua sacola. E o covarde ele vai dizer assim, não, tudo bem, por mim tudo bem. Eu não sei não, eu não tenho uma posição definida por isso não. Se você quiser ir, pode ir, vai. Já viu alguém assim? Não, eu não sei, não tenho uma posição definida não. Aí, se der errado, ele vai ser o primeiro a dizer assim, eu sabia. Se der certo, ele vai falar assim, esse cara é bacana mesmo. Tem gente assim, em cima do muro. Ezequias reuniu-se com os valentes e resolveu uma estratégia inteligente que eu e você precisamos adotar na nossa vida, tapar as brechas. Jesus, quando falava com os seus discípulos, ele alertou os seus discípulos, dizendo que eles deveriam ficar vigilantes, para não darem ocasião à carne. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus está falando sobre você manter vigilância. Você fazer guarda 24 horas por dia. Você estar atento para que as suas ações e as suas atitudes não criem oportunidades para Senaqueribe entrar na sua vida. Na quarta-feira, eu me exaltei, e foi de propósito, subi o tom de voz. Quem for ouvir a mensagem vai perceber que eu subi o tom de voz para assustar vocês, porque nós estamos diante de uma estratégia fantástica de relacionamento e de interação social. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos diante de uma arma perigosíssima, que muitos de nós não estamos sabendo usar, chamada Facebook. Interessante que no culto estava presente o meu namorado da minha filha. Eu já ia falar genro, mas está longe disso. Terminou o culto, ele veio rindo, falou assim, ô sogrão, o senhor está contra mim. Eu falei, por quê? Eu falei, poxa, eu sou funcionário do Facebook, o senhor falou mal do Facebook. Eu falei, não falei não, mas ele falou isso brincando. Eu disse para ele, não sou contra o Facebook, eu tenho lá a minha página no Facebook, gosto de usar, mas eu vou dizer para vocês, eu estou ficando cada vez mais desestimulado de acompanhar aquelas notícias, porque eu tenho visto os irmãos, infelizmente, se exporem, tenho visto os irmãos se ofenderem, se machucarem, tenho visto os irmãos exporem a sua vida íntima e pessoal numa ferramenta que não foi criada para isso e não é apropriada para isso. Cuidado. Há certas coisas, meu querido, que eu e você só devemos vivenciar dentro da nossa casa, de portas trancadas. Expor o nosso corpo é para o nosso cônjuge. Isso é bíblico. E eu tenho visto que muitos têm extrapolado nesse aspecto. Exposto a sua vida íntima, pessoal, o seu corpo, os seus atributos físicos,
esperando que as pessoas fiquem curtindo. Pense nisso. Até que ponto você não está dependendo das curtidas dos outros? Você sabia que o Hospital das Clínicas em São Paulo tem um departamento que cresce, um dos departamentos que mais cresce, de recuperação de pessoas viciadas na internet? Pessoas que não conseguem ficar muito tempo longe de dar uma espiadinha para ver quem curtiu. E eu volto a dizer, não sou contra você usar. Use essa poderosa ferramenta para interação, mas de maneira saudável, que glorifique a Deus. Se for o caso, sente-se com a sua esposa e tapa essa brecha. Tapa essa brecha. Agora vai uma coisa pessoal. O tal de fulano está se sentindo. Eu não, me perdoe, mas eu não entendo isso. Se sentindo triste. Se sentindo alegre. E aí? Eu pergunto a vocês. Há certas coisas, querido, que não dá. Então, eu estou citando uma ferramenta poderosa e moderna, mas tem outras, que eu e você precisamos ter o bom senso para nos assentarmos e verificar se o inimigo não tem encontrado ocasião de entrar na nossa vida conjugal e familiar, esfriar o nosso relacionamento a partir disso. Se você está se tornando dependente disso, toma uma atitude já. Já, imediato. Peça ajuda um para o outro, faz vigilância um ao outro. Bole coisas. Volte a sair juntos para conversar. Faz um pacto de pelo menos 2, 3 horas por dia, cada um esconder o celular. Sei lá, cada um tem aí um estilo de vida. Mas se assente e estabeleça uma estratégia de comum acordo para fechar as brechas. Algumas intimidades que você tem dado para as pessoas, amigos e amigas, alguns que você tem inclusive levado para dentro da sua casa, fique esperto. Eu já vi muita família destruída por causa disso. Cuidado. Ah, pastor, então é melhor não ter nem amigo. Não é isso, filho. Não vai para o outro lado. Porque não é de Deus, é o equilíbrio. Faça bons amigos. Agora, cuidado. Quando alguém passa da sala. Cuidado, meu amigo, quando alguém passa da sala. Amigo bom é que fica só na sala. Eu sei que vocês estão rindo, mas olha, é verdade. O dia que precisar, você socorre ele. O dia que ele precisar, ele te socorre. Mas vai até a sala. Porque tem coisas que daí para frente é a sua intimidade. Muito cuidado com essas coisas. Elogios e por aí afora. Tape as brechas. Amém? O texto nos diz aqui que taparam as fontes, porque o inimigo não tinha como se alimentar. E aconteceu uma coisa maravilhosa, que eu e você precisamos muito durante esse ano de 2015, versículo 5, cobrou ânimo, restaurou o muro quebrado. Ah, meus irmãos, eu peço a Deus que me dê o dom de Ezequias, porque nós estamos precisando de pessoas que saibam fazer isso, estimular os outros. Como é bom um líder assim, ou estar com alguém assim, que sabe animar as pessoas. E Ezequias teve essa liderança tão bem sucedida, porque ele foi esse tipo de gente.
Sede fortes, meus irmãos, sejam corajosos, não tenham medo, não vos assusteis por causa do rei da Síria. E aqui nós aprendemos a última coisa com Ezequias. A vitória vem para quem, acima de tudo, depende de Deus e tem em Deus a sua autossuficiência. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Por que que vocês não vão ter medo? Qual é a razão para isso? E ele diz no texto: porque um há conosco, comigo e com você, maior do que o que está com ele. Por que que eu e você vamos vencer as nossas batalhas? Porque o nosso Senhor Jesus guerreia as nossas guerras, batalha as nossas batalhas, e ele é maior do que o que está contra nós. E nós vamos viver na dependência dele. Nós temos em Sansão, aquele homem tão precioso como instrumento nas mãos de Deus, vários exemplos. Um dos exemplos mais bonitos da vida de Sansão aconteceu quando ele, numa batalha contra o exército filisteu, ele derrotou 1000 soldados, tendo na sua mão apenas uma queixada de jumento. E a gente lê essas histórias e pergunta, por que que Deus fez isso? Mandou que Sansão pegasse uma queixada de jumento e enfrentou 1000 soldados. E você pensa, por que, pastor, que Deus usa essas estratégias? Como, por exemplo, ele fez com Moisés também, quando perguntou a Moisés, Moisés, o que você tem na sua mão? E Moisés falou, uma vara. E ele diz, então, joga essa vara no chão. E Moisés jogou a vara no chão, ela se transformou numa serpente. E Deus falou, agora pega a serpente. E quando ele pegava a serpente, ela virava novamente uma vara. Deus manifestou o seu poder através daquele instrumento insignificante que Moisés tinha nas mãos, para ensinar a Moisés, para ensinar a Sansão, que quem vence as nossas batalhas é Deus. Uma queixada de jumento, uma vara, 5 pedrinhas na mão de Davi para vencer o Golias, por que não a espada de Saul? Porque Deus quer nos ensinar a dependência dele. Quando nós dependemos de Deus, basta uma queixada de jumento. Quando nós dependemos de Deus, basta uma vara. Quando nós dependemos de Deus, basta 5 pedrinhas. Na verdade, precisou só de uma. O texto nos diz, meu querido, versículo 21, então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes. E Senaqueribe voltou para casa envergonhado. Diz-nos o texto aqui, com o rosto coberto de vergonha. Deus precisou apenas de um anjo para vencer essa batalha. Agora, interessante, meu querido, preste atenção aqui que essa lição é maravilhosa. Eu penso nisso sempre. Deus tem muitas vezes ministrado ao meu coração. Depois de vencer 1000 homens com a queixada de jumento, Sansão cai, quase que morrendo de cansaço, morrendo de sede, e clama a Deus para que Deus matasse a sua sede e aliviasse ele do seu cansaço. E aí você pergunta, pastor, mas não é incoerente um homem que com a queixada de jumento matou 1000, agora ele está ali morrendo de sede, morrendo por causa de um copo d'água, morrendo de cansaço? Por que que Deus fez isso com Sansão? Por que que depois de uma grande vitória, Deus fez com que ele experimentasse a sua fraqueza? Por que que depois de uma grande vitória,
Muitas vezes Deus faz com que a gente experimente as nossas fraquezas, para nós aprendermos a depender de Deus. Elias derrotou os 400 profetas de Baal. Elias deu um show, né, de fé, de coragem, de ousadia. Que exemplo extraordinário! E logo em seguida, a rainha manda um recado para Elias: Elias, eu vou te encontrar e vou te matar. Foi o suficiente para que Elias entrasse em depressão, fugisse e se escondesse numa caverna. E ali, Elias ficou um tempo, até que Deus foi ao encontro dele e ministrou o seu coração, tirando ele daquela situação de medo e de pavor. E aí, novamente, a gente pergunta, por quê? Um homem que acabou de vencer 400 profetas, agora está com medo dentro de uma caverna por causa de um recado de uma mulher. Por quê? Por que Deus permite isso? Para que Elias aprendesse a depender dele. Para que Elias entendesse que a força da vitória não estava nele, mas estava em Deus. Não tenha dúvidas que você vencerá, porque a força não está em você, ela está em Deus. Amém? Você pode estar vivendo dias difíceis, até mesmo se sentindo cansado. Você pode estar pensando que o ano de 2015 será um ano difícil. Você pode ter entrado aqui essa noite, ou estar ouvindo essa mensagem com seu coração abatido, porque você tem um gigante pela frente. Você tem um Golias, você tem um Senaqueribe, você tem uma enfermidade, você tem um desemprego, você tem uma crise conjugal, você tem um marido cabeça dura, você tem uma mulher indiferente, você tem filhos rebeldes, enfim. Pode ser que você tenha um gigante pela frente, muito maior do que o seu recurso. Mas eu quero te dizer uma coisa: o seu Deus, o meu Deus e o nosso Deus é o Deus do impossível. Deus vai te dar a vitória. Paulo escreveu aos irmãos em Éfeso: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória para todo sempre. Eu gosto sempre de frisar, conforme o poder que opera em... Não é o poder nosso, é o poder dEle que opera em nós, que vai fazer com que você obtenha vitória diante de todos os desafios, sejam eles de que tamanho for. Que Deus te abençoe. Traga bastante ânimo ao seu coração. Eu gostaria de ter o dom de Ezequias aqui esta noite, para que você saísse daqui cheio de ânimo. E eu oro para que o Espírito de Deus traga esse bom ânimo a você. Coragem para você se assentar com a sua família, tapar as brechas. Coragem para você continuar trabalhando e dando duro. Porque o agir sobrenatural de Deus espera o seu trabalho. Espera a sua ação. Coragem para que você não desista, para que você continue persistindo em busca dos seus sonhos. Que Deus te abençoe e renove a sua fé.